Pode falar, Francisco. Fique à vontade. Eu só não gosto de falar, não, porque eu só gosto de ouvir. Professor, isso que o senhor falou aí é bastante interessante. A pessoa começa, quando a pessoa acha que sabe, que começa a aprender. Eu tenho essa visão, eu tenho essa visão eu tenho essa mesma visão do senhor. Assim, eu me considero, assim, eu quero ser sempre um eterno aprendiz. Entendeu? Porque eu acho que a gente vai vendo certas coisas. Por exemplo, um dia desse eu estava vendo tem aqui tinha um negócio gravado daquele, eu acompanho muito aquele Marcos Eusébio, entendeu? Lá, aquele engenheiro da BITS, ele estava falando em relação a ele, eu gosto de acompanhar ele, o Amaral Gugel, e ele estava falando realmente ele estava falando o seguinte, que todo refrigerista tem a obrigação de saber entender aquele gráfico pH. Sim. Aí eu pergunto ao senhor, detalhe, devido a isso que o Marco Eusébio falou, o Amaral Gugel também bate muito nessa tecla, eu já comecei a entender certas coisas ali dentro daquele gráfico, que antigamente eu olhava... Achava amarelo. Eu vi o livro, né? Vi ali, eu tenho vários livros aqui, de refrigeração, tem livro físico, tem assim, PDF, digital, né? E eu via lá aqueles monte de risco e tal, aquele negócio que eles trazem, eu sabia lá para que era aquilo. E depois que esses caras passaram a falar nisso, dizendo que todo refrigerante tinha que entender o gráfico de pH, eu comecei a entender. E o senhor acredita que eu já sei alguma coisa ali dentro ali? Que tá, tem muitas coisas que eu não sei ainda, lógico, mas algumas coisinhas já sei, já olho, já vejo, já dá para ver alguma coisa. O Francisco, aquele gráfico nada mais é do que uma situação que eu sempre explico, né? Em maioria das aulas eu explico. Eu tento botar assim, o mais prático possível a pessoa, não ter que ficar quebrando a cabeça no início. Aí depois que ela tiver fera, depois que ela for um teônio na vida, aí, de refrigeração, aí ela vai estudar o gráfico. Mas a princípio eu sempre coloco a pessoa o seguinte, o gráfico nada mais é do que os envelopes dos compressores, os tetos que cada compressor alcança, que o gás alcança, a temperatura que ele consegue se manter estável. Por exemplo, o 22. Ele, conforme você vai aumentando a temperatura ambiente, onde está a unidade condensadora, é o gráfico. É a parte de cima do gráfico, é a parte vertical do gráfico. Ele vai diminuindo a eficiência na parte horizontal do gráfico, que é a parte de evaporação. Então, o gráfico é mais ou menos isso. Aonde ele está a temperatura dele, de alta, vamos dizer assim, vai estar a temperatura dele de baixa. Então, o gráfico é o cruzamento de informação de onde ele está a temperatura de alta em relação à temperatura de baixa. Então, conforme ele anda para cá, aqui muda a temperatura de baixa, ou a eficiência do compressor. E os gases, tem um gráfico de Miller, para mostrar em que situação cada gás trabalha. Se você vai elevar ele na temperatura ambiente, o que ele vai dar resposta na temperatura da câmara. No gráfico é mais ou menos isso, é para você saber quanto que está a temperatura de condensação, quanto vai estar a temperatura de evaporação. Quanto que vai estar o subresfriamento, quanto vai estar o superaquecimento. Por gases, mais ou menos assim. E às vezes de máquinas também tem, às vezes eles fazem o gráfico de Miller por máquina, por unidade condensadora. Às vezes a unidade condensadora hermética tem uma capacidade menor do que uma unidade condensadora semi-hermética, menor que uma unidade parafuso, menor do que um sistema em cascata, e assim vai de acordo com a temperatura. Então, nada mais é que a temperatura de alta e a temperatura de baixa, para você saber se o teu equipamento está dentro do envelope de aplicação. O envelope é um limite que você tem, tanto de horizontal como de vertical. É um limite que você pode trabalhar com a sua máquina. Então, cada máquina tem um envelope de aplicação, e é baseado no gráfico de Miller. Então, o engenheiro faz a máquina dele baseado no gráfico de Miller. Ele já sabe o gráfico, já sabe a capacidade do gás, então ele vai aplicar na máquina dele a capacidade da máquina. E já tem uma capacidade, porque assim, você tem um mecanismo
sistema mecânico do compressor, e tem o sistema elétrico, que faz rodar o rotor e botar força naquilo ali. Quanto mais força tiver, mais capacidade o sistema mecânico vai ter. Então, se tem um motor de um HP, tem uma certa capacidade, mas não tem tanto, porque não consegue rodar, manter o fluxo, que o que vai acontecer? Ele vai aquecer e vai queimar. Então, você precisa aumentando a capacidade elétrica para manter o fluxo de gás ali, porque vai aumentar também a quantidade de gás. Então, se você aumenta a quantidade de gás, você tem um desempenho maior, ou seja, mais área você atinge, mais carga térmica você produz. Então, assim, eles fizeram assim, a máquina baseada na quantidade de gás. Você tem 1 quilo, eu posso fazer, vamos supor, eu posso resfriar 1.500 quilocalorias com 1 quilo de gás. É meu teto. Eu não posso resfriar mais do que 1.500 quilocalorias com 1 quilo de gás. E vai depender de isolamento, de temperatura, de posição, de radiação, etc, abertura de câmara, produto que vai lá dentro. Mas o meu teto é 1.500 com 1 quilo daquele um determinado gás. Se eu quero baixar a temperatura de 3.000 quilocal, eu preciso de uma máquina maior. Mas eu tenho o gráfico lá de milha que não muda. Ele vai ser aquele gráfico para qualquer temperatura, para qualquer capacidade. Seja ela 1 HP, ou 10 HP, ou 100 HP, ele vai trabalhar dentro do gráfico, que é o limite de temperatura da máquina, o limite de alta e o limite de baixa. Né? Vamos supor, eu estou na temperatura de 30 graus. Não pode. Vamos botar bem mais baixo, uma temperatura de 20 graus. A minha capacidade frigorífica aqui na linha de horizontal é muito grande, porque eu estou tendo uma temperatura de condensação bem baixa, eu estou tendo um subresfriamento bem bom, ótimo, então eu tenho um superaquecimento excelente. Agora, a partir do momento que a minha temperatura de condensação vai subindo, meu subresfriamento vai subindo, a minha temperatura de superaquecimento vai regredindo, ela vai saindo do frio, vamos dizer que aqui seja muito frio, e aqui, ele quase se encontra. 20 graus, menos 20. Conforme vai subindo aqui, ela vai fazendo assim. Entendeu? Olha a minha mão. Conforme a temperatura vai subindo, a temperatura também de evaporação vai subindo. O gráfico de milho baseia essa teoria aí. Entendeu? É para isso que serve o gráfico de milho, para o cara saber aonde que ele vai estar colocando a máquina dele. Qual máquina que eu vou colocar. Então, o técnico tem que saber, né? Quando ele fala, o cara tem que saber, não é saber o gráfico de milho. O técnico tem que se preocupar com o envelope da unidade que ele vai aplicar. Né? Eu estou construindo uma câmara, eu vou aplicar uma unidade. Por que eu vou aplicar? Qual a temperatura dela? Qual o envelope dela que ela trabalha? Ela é hermética, é semi-hermética, é condensador a ar, condensador a água, condensador a placa, né? Então eu vou sabendo cada envelope. Daí eu vou ter o meu equipamento. Né? Isso que o técnico precisa saber, porque o técnico é aquele cara que projeta, que desenha, que calcula. É o técnico. Quem troca peça é o mecânico. Sabe como é que é? O mecânico é o trocador de peça. Ele não tem que saber nada, ele só tem que saber fazer o que o técnico manda ele fazer. Então o mecânico é aquele cara, mecânico de refrigeração, para mim, mecânico de refrigeração é o cara que troca peça. Ele não tem responsabilidade, quem tem responsabilidade é o técnico. Ele é que fez o curso técnico, para saber como é que funciona, para projetar, para desenhar, né? E para desenvolver sistema, aí já é o engenheiro, que aí ele vai projetar, ele vai desenvolver sistema da cabeça dele, entendeu? Ele tem essa capacidade, que ele é engenheiro, ele se formou para isso, então ele vai desenvolver projetos. Ele pode desenhar um motor diferente, ele pode desenhar um condensador diferente que não existe no mercado, ele pode desenhar um fim. Ele pode desenhar, que ele é engenheiro, ele tem preparo para isso. O técnico só traduz aquilo que já existe, conhece, desenvolve, cria, junta os conhecimentos, junta os equipamentos que já existe produzido num sistema para poder fazer funcionar. Essa é a diferença. E o mecânico é o trocador de peça. E o melhorzinho de tudo é o ajudante, que faz nada, só fica carregando ferramenta. Quem é você?